Olá, bem-vindos ao SINTIC, Simpósio Digital de Tecnologia da Informação e Comunicação. Meu nome é Marcos Fábio e nos próximos minutos iremos falar um pouco sobre IoT, a Internet das Coisas. Especificamente iremos falar um pouco sobre como a Internet das Coisas poderá afetar, em termos de segurança, a vida das pessoas. Iremos discutir um pouco a respeito das possíveis ameaças à segurança que este novo cenário tecnológico, e por que não dizer social e comportamental, tem a nos trazer. De acordo com o estudo da Cisco, o tráfego mundial de dados irá atingir 2 zettabytes em 2019. 2 zettabytes, meus amigos, corresponde a este número imenso de bytes que vocês estão vendo na tela nesse momento. De acordo com o Gartner, estarão conectados à internet até 2020 25 bilhões de dispositivos e 250 milhões de veículos nas estradas. A consultoria Ernst Young divulgou um relatório prevendo que até 2020 haverá mais de 20 bilhões de dispositivos conectados sem fio. Além de fatores como a melhora na velocidade da banda larga e o aumento no uso de dispositivos móveis, a internet das coisas é o ponto-chave para essa avalanche de dados que está vindo por aí. E junto com ela, o risco com relação à segurança também aumenta. Eugene Kaspersky, sócio fundador da Kaspersky, em evento recentemente realizado em São Paulo, cunhou a seguinte frase: "O que vocês chamam de internet das coisas, eu chamo de internet das ameaças." Esse foi o motivo por eu ter escolhido o título dessa palestra. Cyberterroristas já vêm se utilizando de tecnologias emergentes para atacar infraestruturas críticas, como redes de telecomunicações e instituições financeiras, e no futuro próximo poderão vir atacar redes de energia, serviços médicos, transportes e infraestrutura urbana. Se potencialmente bilhões de dispositivos estão conectados uns aos outros, como pode alguém manter suas informações privadas seguras? Com esse questionamento em mente, nós vamos discutir nos próximos slides alguns pontos relevantes, interessantes em relação a IoT. Tá? Antes da gente passar efetivamente para a questão de segurança, né, das aplicações relacionadas aos dispositivos da IoT, nós precisamos entender alguns conceitos. Existe uma organização da União Europeia chamada U-Trust IT, que tem por objetivo estudar e pesquisar sobre o uso confiável da internet das coisas, a confiança entre as coisas. E a IoT, ela conceitua para a gente o que é uma coisa e o que é a internet das coisas. E uma coisa é um objeto real ou virtual, cliente ou servidor de um serviço ofertado através de um meio de comunicação de dados. Perceba que, inicialmente, tem-se a ideia de que uma coisa é um objeto físico, quando na realidade não necessariamente isso vai ser sempre verdade. Uma coisa ela pode ser um objeto virtual como um web service, tá? Como um processo se comunicando e provendo um serviço. Tá? Outra questão em relação à coisa é que um objeto ele só passa a ser considerado uma coisa dentro do conceito da internet das coisas quando ele começa a acessar ou fornecer um serviço através de um meio de comunicação de dados. Então, um relógio, por exemplo, ele só vai passar a ser considerado uma coisa se ele estiver se comunicando com uma estrutura fornecendo alguma informação ou recebendo alguma informação. Tá? Então, ele está monitorando os batimentos cardíacos do usuário e está enviando essa informação dos batimentos cardíacos para um servidor em algum lugar. A partir desse momento, esse relógio ele é considerado uma coisa. Se ele estiver só marcando as horas, ele não é uma coisa, ele é um objeto como outro qualquer. Tá? E o que seria a internet das coisas? A internet das coisas é um grupo de coisas que se comunicam umas com as outras e, ocasionalmente, através de uma infraestrutura de comunicação de dados, como uma rede local ou a internet. Então, perceba que, apesar do nome Internet das Coisas, as coisas não necessariamente sempre irão se comunicar através da internet. Elas poderão se comunicar através de um outro meio de comunicação, como Bluetooth ou Wi-Fi. Tá? Existe uma tecnologia chamada RFID, Radio Frequency Identification, identificação por radiofrequência, que foi inicialmente criada, essa tecnologia, para uso em etiquetas, as etiquetas inteligentes. Foi criada inicialmente para se substituir os códigos de barra de produtos por essa etiqueta.
tá? Uma etiqueta estática que tem por objetivo, né, inicialmente, identificar esses produtos numa prateleira, fazer inventário de produtos, controle de estoque, etc. Com o passar do tempo, essas etiquetas estáticas, que basicamente armazenavam informações, foi possível começar a se fazer alteração de informações nessas etiquetas e armazenar informações nessas etiquetas. Tá? Uma aplicação bastante comum em alguns países já são as etiquetas que se sincronizam, né, numa cancela, tá, em um pedágio. Então você tem uma etiqueta num carro, uma etiqueta na cancela, e na hora que o carro se aproxima, essa etiqueta envia um determinado sinal e a cancela é liberada para que o carro possa passar. Se houver alguma configuração, alguma comunicação, aí, se tiver armazenado o número do cartão de crédito do motorista e essa etiqueta estiver conectada a uma infraestrutura de comunicação, ela pode automaticamente debitar da fatura, né, na próxima fatura do cartão de crédito, o valor do pedágio, né, e aí libera a cancela. Tá? Então perceba que a internet das coisas ela é bem abrangente, tá? Não é necessariamente somente a comunicação através da internet. Tá? Quais são os possíveis domínios, né, de utilização na internet das coisas? Os ambientes industriais, a aviação, a exploração espacial, telecomunicações, nas Body Area Networks, tá? Que se utilizam dos wearable devices, ou seja, os dispositivos vestíveis, né, e as redes corpóreas. Então, o exemplo do relógio, ele é um exemplo de um wearable device, tá, que compõe uma rede corpórea. Então, você tem, por exemplo, o relógio se comunicando com o celular que está dentro do seu bolso. Tá? O relógio se comunicando com uma fita que monitora teus batimentos cardíacos, etc. Temos a votação eletrônica, o e-voting, há vários centros de pesquisa espalhados aí, realizando pesquisas bastante interessantes nessa área. Tá? Então, ou seja, eu posso dar a possibilidade de um usuário realizar a votação sentado no sofá da casa através da TV. Tá? Nós temos as casas inteligentes, as smart homes, já é uma realidade. Muitos de vocês possivelmente já devem ter um Smart TV em casa, né, que você consegue acessar a rede social, que você consegue acessar YouTube, enfim, Netflix. Escritórios inteligentes, os Smart Offices, tá, que é um conceito parecido com as casas inteligentes, só que são dispositivos basicamente para escritório. Eu mesmo consigo controlar a impressora na minha casa através do meu celular, né, através da rede sem fio. Eu consigo acionar o scanner da minha impressora, eu consigo mandar um arquivo para a minha impressora. Tá? Existem também as redes veiculares, as VANETs, Vehicular Ad Hoc Networks, onde isso é uma tendência bastante interessante, que os veículos eles vão se comunicar entre si, né, através de sensores, enfim, de alguma tecnologia, em que eles vão estar compartilhando informações a respeito do tráfego, por exemplo. O carro passou por um trecho que estava engarrafado devido a um acidente acontecido na via, e a 200, 300 metros à frente, quando ele passar por um outro veículo, ele vai compartilhar essa informação para que o veículo saiba que mais à frente há uma obstrução na via e que ele possa tomar a decisão de escolher um outro caminho e não passar por aquela via obstruída. Né? Enfim, basicamente a internet das coisas ela pode ser utilizada em tudo, tá? Em tudo que a gente conhece hoje como uma aplicação. E quais são essas aplicações, né, mais conhecidas atualmente, aplicações que já existem atualmente? Né? Nós temos babás eletrônicas, tá? Nos Estados Unidos e na Europa já são bastante utilizadas. Tá? Há casos de invasão, né, se tornando cada vez mais frequente nesses dispositivos. Em 2013, um casal nos Estados Unidos se assustou ao ouvir uma voz gritando palavrões para sua filha de 2 anos por meio do aparelho. Tá? Câmeras de vigilância, né, que podem ser acessadas remotamente, mostrando todos os cômodos da casa e detectando se há algo fora do comum. Também permite que o usuário escute e fale. Já há casos registrados de câmeras invadidas e utilizadas para fazer imagens íntimas de seus usuários e depois divulgadas na web. Praticamente
quase toda semana há um caso desse aí divulgado de alguma imagem que foi vazada, né? Carros, além de poder acessar a internet usando a tecnologia instalada no veículo, o motorista pode abandonar a direção, deixando a cargo do próprio carro. Nos Estados Unidos, hackers invadiram um Jeep Cherokee e conseguiram remotamente girar o volante, bloquear as travas de segurança e desativar os freios. Veja o perigo em relação a isso aí. A Cherokee, inclusive, realizou um recall aí desses veículos para tentar resolver essa vulnerabilidade. Você pode remotamente causar um acidente uma vez que você invadiu o sistema de um veículo como esse. Fechaduras com abertura e fechamento via smartphone, dispensando o uso de chaves. Hackers podem invadir o smartphone e controlar todas as fechaduras da tua residência, né? Abrir e fechar no momento em que eles bem entenderem. Geladeiras, né? Podem controlar a validade dos alimentos através das etiquetas RFID, que eu já comentei anteriormente, e avisar quando está na hora de fazer compras. Algumas delas, inclusive, podem acessar diretamente a internet e realizar o pedido de reposição. Em 2014, 100 mil aparelhos, entre eles ao menos uma geladeira, foram usados para formar uma botnet, uma rede de computadores infectados e controlados remotamente para realizar um ataque. Nós temos um lençol inteligente. Né? Esse ano, mais de 3.800 pessoas contribuíram com a campanha do Luna, né, que é o lençol inteligente. Entre as suas principais funções, o lençol aquece a cama, monitora seu sono e até te acorda. A tecnologia embarcada no lençol monitora os movimentos e identifica o momento correto do ciclo de sono para que você acorde no seu nível de energia mais alto e não corra o risco de entrar em um sono profundo próximo da hora de acordar. Todas as informações são transmitidas via Wi-Fi para um aplicativo no smartphone. É possível selecionar diferentes temperaturas para cada lado da cama. E mais do que isso, o Luna ainda aprende o horário que você costuma dormir para deixar a cama sempre numa temperatura confortável antes mesmo de você deitar. A startup que criou o Luna, inclusive, já tem parceria com outras empresas para integrar o lençol inteligente com termostatos, fechaduras, lâmpadas e outros objetos conectados. A ideia é que, se por acaso você simplesmente deitar e dormir, o lençol seja o responsável por trancar as portas da casa, apagar as luzes e desligar a TV, por exemplo. Veja que é uma aplicação muito interessante, mas extremamente perigosa. Porque uma vez que um atacante compromete o lençol inteligente, ele pode simular um ambiente ideal para que você caia no sono profundo. Ele sabe o momento em que você costuma se deitar para dormir, né? Você vai cair no sono profundo, enquanto ele vai destravar todas as fechaduras da tua casa e roubar os teus eletrônicos e tudo que tiver dentro da casa enquanto você está dormindo. Tá? No mínimo. Tá? Não há ainda, um aplicativo, né, uma aplicação recente, ainda não há muitos testes em relação a essa aplicação, mas se ele permite que você aqueça, né, a cama numa temperatura, né, XYZ, nada impede de que eu possa sobrecarregar esse sistema e talvez até incinerar a cama, né, incendiar lá a cama com a pessoa deitada, sei lá, ou antes, né, deitada não, porque a pessoa vai acordar, né, com a temperatura, mas se a pessoa não estiver deitada, ele pode aumentar a temperatura de uma forma tal em que tocar fogo na casa. Né? Há essa possibilidade. Né? Temos o marca-passo, também já é uma aplicação já bem conhecida. Tá? Estudantes da Universidade do Sul do Alabama, nos Estados Unidos, realizaram uma demonstração com um boneco manipulando um marca-passo conectado a uma rede de computadores. Eles conseguiram acelerar e retardar a frequência cardíaca remotamente e ainda afirmaram que se o marca-passo tivesse um desfibrilador, seria possível dar choques repetidamente no paciente. Os estudantes afirmaram ainda que este ataque pode ser facilmente reproduzido também em aplicadores de insulina. Então veja o perigo, né, dessa aplicação. Né? Eu posso remotamente causar infarto numa pessoa, ou no mínimo, né, causar um choque nela. Ainda não há casos registrados de que alguém foi morto, né, através, né, de um ataque cardíaco sendo executado remotamente, mas há essa possibilidade, isso foi constatado pelos estudantes da Universidade do Sul do Alabama.
As Smart TVs, né? O usuário pode agendar a gravação de um filme, um programa fora de casa, realizar pagamentos, que em alguns países isso já é possível, realizar videoconferência, acessar redes sociais, etc. A Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, mostrou que um drone foi capaz de roubar informações de Smart TVs, né? Em uma área de 1,4 km, o drone conseguiu ter acesso ao Facebook e dados bancários de donos de 20 mil TVs. Né? Então, as TVs, em minha opinião, são dessas possibilidades, é uma das aplicações mais comuns e que já existem, né, em várias residências hoje. Então, há de ter um cuidado muito forte em relação às TVs, porque elas são facilmente invadidas. Né? Há ainda outras aplicações possíveis, como em cafeteiras, que podem ligar em horários pré-determinados para adiantar o café da manhã, canetas, onde tudo que é escrito em um caderno específico é enviado automaticamente via Wi-Fi em formato de documento PDF. Forno, que vem com controle remoto, com o qual é possível administrar a temperatura e o recurso de autolimpeza. Lâmpadas, que além de iluminação automática, têm cores, intensidade e horários para acender e apagar programáveis e que podem também funcionar como despertador. Máquinas de lavar, que permitem acionamento remoto, ajuste automático do tempo de lavagem e do número de ciclos de enxágue. Relógio inteligente, o smartwatch, que eu já comentei anteriormente com vocês, que mostra informações sobre a movimentação ao longo do dia, diferencia os movimentos em que você está em pé dos que você estava efetivamente fazendo algum exercício, como uma caminhada ou uma corrida. Né? Monitora os batimentos cardíacos e, claro, envia alertas sobre mensagens que chegarem em seu celular. Né? E os termostatos, que com acionamento via celular, ajudam os usuários a poupar energia e reduzir a conta de luz. Né? Então, são muitas as aplicações, tá? Então, muitas possibilidades interessantes de facilitar a vida do usuário, mas também uma série de possibilidades para que possam ser realizados ataques, né, e comprometer aí a vida do cidadão. Né? A Symantec analisou 50 dispositivos utilizados em casas inteligentes e constatou que nenhum desses dispositivos utilizava senhas fortes, autenticação mútua ou algum tipo de proteção contra ataque de força bruta. Para quem não sabe o que é autenticação mútua, né, quando se fala em autenticação, geralmente se pensa num cliente, né, num usuário se autenticando com o servidor. A autenticação mútua, ela prevê que o servidor também se autentique com o usuário. Isso é autenticação mútua. Tá? A Symantec ainda identificou que 2 entre 10 aplicativos utilizados para controlar os dispositivos não criptografavam as comunicações enviadas para a nuvem, além de terem sido encontradas diversas vulnerabilidades já conhecidas. Tá? Então, veja que isso é muito preocupante. E todas essas aplicações, né, e essas vulnerabilidades, elas podem ser facilmente identificadas, né, encontradas, através de um aplicativo gratuito chamado Shodan. Shodan é um serviço de busca que permite encontrar coisas conectadas à internet. Nós estamos falando de webcams, roteadores, smartphones, tablets, telefones IP, computadores, servidores, sistemas de videoconferência, babás eletrônicas e até sistemas de refrigeração de um prédio. Além dessas informações sobre esses dispositivos, o Shodan recolhe informações sobre servidores HTTP, FTP, SSH, Telnet, SNMP, SIP, etc. É potencialmente, sem dúvida, uma das ferramentas mais perigosas já inventadas e possui plugin para o Chrome e para o Firefox. Veja nessa tela que eu estou apresentando para vocês, tá? Essa é a tela inicial de busca do Shodan. Eu coloquei como chave de busca a palavra câmeras e ele me retornou mais de 400 registros, tá? de câmeras, tá certo? Disponibilizadas na internet. Do lado esquerdo vocês podem perceber um mapa mundi, onde é apresentado os países onde foram localizadas essas câmeras, tá? A quantidade de câmeras, né, em cada um desses países, logo abaixo do mapa mundi, os serviços, tá, as organizações. Do lado direito há mais informações a respeito desses dispositivos, como o IP, o hostname, o ISP, né, que é o provedor de internet ao qual o dispositivo está conectado. Tá? E logo abaixo tem um link, né, chamado Details. Se você clicar nesse link, ele vai mostrar detalhes a respeito daquele dispositivo, que é uma tela semelhante a essa que você está vendo agora. Nessa tela ele vai te apresentar um mapa, né, mostrando a localização do dispositivo. Eu dei um zoom nesse mapa
para poder mascarar a informação, mas ele chega ao nível de mostrar a rua onde o dispositivo está localizado, né? Ele mostra o IP, host name, a cidade, que nesse exemplo aí é a cidade de Londrina. Tá? Algumas informações estão mascaradas aí na tela, obviamente. Tá? A organização, as portas abertas, né, dos serviços disponíveis nesse dispositivo. E embaixo aí da guia de serviços, né, services, ele pode te dar um link. Se você clicar nesse link, ele vai abrir a janela para você se logar no dispositivo. Tá? Se esse dispositivo ele tiver com a senha padrão, facilmente você vai conseguir acessar esse dispositivo. E a senha padrão, numa busca rápida no Google, você consegue o usuário e a senha padrão praticamente qualquer dispositivo existente hoje. Tá? Quais seriam as medidas, né, de proteção para que a gente possa tentar evitar esses ataques? Tá? O FBI listou algumas medidas. Tá? A primeira delas é você considerar se um dispositivo IoT é ideal para a finalidade desejada. Né? Se realmente ele vai atender a necessidade que você tem como objetivo. Adquirir dispositivos IoT de fabricantes que possuem uma boa reputação contra a segurança de seus produtos. Né? Nada contra a China, nada contra os chineses, mas você comprar um dispositivo IoT no Deal Extreme ou no Alibaba, com certeza não é a melhor opção. Tá? Procure sempre fabricantes conhecidos, fabricantes que têm um histórico, uma reputação de preocupação com a segurança de seus produtos. Né? Colocar os dispositivos em uma rede separada e protegida, né? Isolar esse dispositivo das informações importantes, né, da tua rede. Tá? Desabilitar a função Plug and Play, que permite que o dispositivo automaticamente se conecte a um outro dispositivo em uma rede de computadores. Isso para o fornecedor, ou para quem vai se utilizar da aplicação para vender alguma coisa, isso é bastante interessante. Né? Você está passando no corredor de um supermercado e de repente o teu celular apareceu uma mensagem aí a respeito da promoção de um produto. Mas será que isso é interessante para você? Tá? Será que isso não fere, né, a tua privacidade? Fora o enchimento de saco de você estar recebendo muita mensagem que você não pediu para receber. Fora isso, é complicado você de repente estar entrando em um ambiente de uma rede sem fio e de repente, sem você nunca ter aparecido naquele ambiente, você está automaticamente conectado naquela infraestrutura que você não sabe o nível de segurança que existe naquela infraestrutura. Então, muito cuidado com essas configurações padrão dos dispositivos. Tá? Utilizar os dispositivos apenas em redes Wi-Fi domésticas confiáveis e que estejam comprovadamente seguras. E o segredo aí é o comprovadamente segura. Como saber se a tua rede está comprovadamente segura? E aí você tem que seguir algumas boas práticas de segurança. Tá? Basicamente, esses 3 últimos itens aí falam dessas práticas de segurança que eu considero ser o mínimo que todo usuário deveria se preocupar. Né? A primeira delas é mudar as senhas padrão de todos os dispositivos. Né? Então, como eu falei anteriormente, se você tiver com um dispositivo desse conectado na internet com a senha padrão, utilizando um aplicativo muito fácil de utilizar como o Shodan, alguém vai poder localizar o teu dispositivo e descobrir as vulnerabilidades existentes nesse dispositivo e invadir esse teu dispositivo. Tá? Ao mudar essas senhas, não usar informações pessoais e nem palavras existentes em um dicionário. Então, veja que um relatório ano passado saiu informando que a senha mais utilizada pelos usuários no mundo era a senha 123456. E a segunda mais utilizada era password, que é a palavra senha em inglês. Tá? No mundo. Isso realmente é surreal no momento tecnológico em que a gente se encontra. Mas isso é um fato. Né? Isso requer uma certa preocupação com a educação do usuário em relação à segurança da informação. Então, existem algumas práticas, né, boas práticas, para que você crie uma senha segura. Né? O que você não deve fazer, né, para criar uma senha? Você para pensar se a informação que você quer colocar como senha ela já existe ou poderá em algum momento existir em uma rede social ou na internet de qualquer forma, então essa informação você não pode usar como senha em hipótese alguma. Tá?
Então, placa de carro, lugares que você frequenta costumeiramente, datas comemorativas, etc. Isso você não pode usar de forma alguma como senha. Para você criar uma senha segura, também existem algumas dicas, né? A senha ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, tá? Isso tudo são boas práticas, tá, pessoal? Isso são melhores práticas adotadas de segurança ao longo do mundo e já registradas aí em normas e em documentos técnicos. Existem 4 conjuntos de caracteres, né, que são letras minúsculas, letras maiúsculas, caracteres especiais e números. Desses 4 conjuntos, você tem que usar pelo menos 3, tá, para compor essa senha de 8 caracteres. Uma vez que você compôs essa senha de 8 caracteres, o ideal é que você troque essa senha, né, de tempos em tempos, tá? Cada 60 dias, 90 dias, mas que você troque essas senhas e não repita pelo menos as últimas 5 senhas. Isso é o mínimo, isso é o basicão. Você pode estar achando assim, meu Deus do céu, é muita senha para eu decorar, mas isso é cultural, isso é um hábito. Para quem trabalha em companhias que se preocupam fortemente com a segurança da informação, já estão habituados a fazer isso dentro das empresas, mas não faz isso dentro de casa. Tá? A preocupação é você trazer isso que você já usa no teu trabalho para dentro de casa. Tá? Você pode pegar a estrofe de uma música, tá certo? Que você gosta e utilizar a primeira letra de cada palavra para compor essa senha. Aí você pode trocar o A por arroba, o I pelo número 1, o E pelo número 3, o B pelo número 8, e aí você consegue compor uma senha que ela é difícil de alguém adivinhar, um atacante adivinhar essa tua senha, mas que ela é fácil para que você lembre. Tá? E por último, mas não menos importante, atualizar os dispositivos com as atualizações de segurança logo disponibilizadas pelo fabricante. Perceba que hoje, infelizmente, ainda há diversos usuários que não atualizam os seus computadores, os seus notebooks, os seus desktops, os seus celulares. E nós estamos falando desses usuários começarem a ter que se preocupar em atualizar as TVs, as geladeiras, tá certo? As babás eletrônicas e etc. Então, ainda não há um hábito dos usuários, né, uma conscientização por parte dos usuários da atualização de segurança de seus dispositivos, né, comuns, né, notebooks, tablets, etc. E agora eles começam a ter que se preocupar com uma série de outros objetos, uma série de outros dispositivos que vão estar conectados, né, de alguma forma, e que se ele não fizer essa atualização, ele vai estar comprometendo toda a tua infraestrutura doméstica e toda a sua vida, né, privada. Então, pare para pensar, você, nesse momento que está assistindo essa palestra, que tem uma TV, uma Smart TV em casa, quantas vezes você atualizou o software da tua TV? Você sabe pelo menos aonde é que realiza a atualização desse software? Então você está com um objeto conectado à internet dentro da tua casa, possivelmente com uma série de vulnerabilidades e que em algum momento alguém vai poder invadir, né, e através desse dispositivo acessar o teu computador que tem uma série de informações pessoais. Tá? Veja que essas medidas de proteção também não são nenhuma novidade, todas elas na realidade já são medidas de proteção que deveriam estar sendo utilizadas em notebooks, em desktops, em tablets e em celulares. Elas estão apenas sendo migradas para um novo ambiente tecnológico com uma série de novos objetos conectados. Tá? Ao longo da palestra a gente falou sobre alguns conceitos e algumas vulnerabilidades. Aqui tem algumas referências, tá? Inclusive o link do Shodan, para quem quiser dar uma olhada mais a fundo a respeito do funcionamento do Shodan, e do Trust ID, né? Do Trust IT, que tem vários documentos bem interessantes aí a respeito da internet das coisas. Né? O nosso tempo foi muito curto, né? O assunto é bastante interessante e bastante vasto. Né? Eu agradeço a atenção de todos. Espero que para aqueles que nunca tinham ouvido falar de internet das coisas, eles possam ter saído aqui dessa palestra com uma visão do que é a internet das coisas e, né, e como ela vai interferir, né, na nossa vida diária. E para aqueles que já tinham ouvido falar de internet das coisas, aprofundar um pouco mais aí a respeito dos problemas, né, inerentes a essa nova tecnologia. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Espero que em uma próxima oportunidade possamos nos encontrar. Forte abraço.